No dia 22 de abril de 2020, além do infame descobrimento do Brasil, o país também descobria qual era o projeto e o método de Jair Bolsonaro. Ele já havia dado muitos sinais antes de como queria se tornar um autocrata, claro. Mas ali, à vontade, empossado e comandando a República, ele descreveu por horas tudo o que pensava sobre como governar a nação e como usá-la sem pudor para seu próprio benefício. Confira comigo no replay. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Mas é o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. A divulgação da íntegra do vídeo foi autorizada no dia 22 de maio de 2020, um mês depois. O Brasil tinha, àquela altura, mais de 21 mil mortos por Covid. No dia da reunião ministerial, já eram quase 3 mil as vítimas do coronavírus por aqui. Mas Bolsonaro tinha apenas uma preocupação: proteger a sua família de eventuais investigações e impedir que medidas de isolamento sanitário fossem adotadas amplamente por prefeitos e governadores. Seus subordinados ainda tinham mais ambições, como a de deixar passar a boiada, por exemplo. Enquanto falava, sem qualquer freio que pretendia interferir sim na inteligência estatal em benefício próprio, Bolsonaro estava ladeado por 2 generais, Hamilton Mourão, então seu vice, e Braga Neto, seu futuro candidato a vice. O general Augusto Heleno também estava ali na reunião. Um ano antes, Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, explicou por que estava trocando a diretoria da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que então era subordinada ao GSI. O novo titular seria Alexandre Ramagem. Abre aspas para o general Heleno. Apenas uma troca para modificar um pouquinho da filosofia do sistema brasileiro de inteligência. Ramagem era um delegado da Polícia Federal, que já havia chefiado a segurança de Bolsonaro em sua campanha, depois da facada. E por que essa cronologia é importante? Porque eu estou repetindo coisas que talvez você já soubesse e se lembrasse. Porque a forma como as coisas foram ditas e feitas no tempo revelam lógicas, encadeamentos, competências e incompetências, fragilidades, estratégias. Cá entre nós, neste caso, revelam que Jair Bolsonaro e sua família nunca, em tempo algum, jamais esconderam o que queriam fazer com a ABIN, com a Polícia Federal, com os órgãos de Estado. Eles queriam apenas e tão somente usá-los a seu favor. Revelam também que nessa empreitada nada discreta, os Bolsonaro tiveram pelo menos 3 grandes cúmplices: os militares, a Procuradoria-Geral da República e o presidente da Câmara dos Deputados. E eu não estou pessoalizando de propósito, tá? Eu vou explicar por quê em seguida. Por isso, eu te convido a ficar aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares,
editora executiva de conteúdo premium do meio. A gente é um canal de newsletters e vídeos, isso você já sabe. Tem uma parte grande desse conteúdo que é gratuita, como este vídeo aqui. Outra parte é paga e é exclusiva para os assinantes premium, em que trazemos reportagens, análises mais aprofundadas em 2 newsletters semanais, aos sábados e às quartas-feiras. Quem assina, pagando só R$15 por mês, recebe também a newsletter diária mais cedo no e-mail, robustecida com a editoria de economia, e ajuda a financiar a distribuição de jornalismo de qualidade gratuitamente no mundo digital. Você está esperando o quê? Assina! O ano de 2018 parece cada vez mais distante, né? Mesmo a pandemia parece uma memória fosca de um tempo muito infeliz, miserável, mas que definitivamente ficou para trás. Bom, não para aqueles que sofrem o luto doloroso pelos mais de 700 mil mortos, mas para os demais, sim. Só que em 2018, em plena campanha presidencial, já se falava do tipo de presidente que Bolsonaro poderia ser. Muita gente, muita mesmo, tentou contemporizar, dizendo que ele amadureceria, coisas do tipo. Claro que isso não aconteceu, sabemos. E no primeiro semestre de seu governo, com as bênçãos dos generais que o afiançaram, Bolsonaro já definiu uma nova filosofia do sistema de inteligência brasileiro. Com as bênçãos não, né? Porque se obedeceu à hierarquia militar, foi com as ordens. E se a desobedeceu, foi insubordinado e os generais deveriam punir o capitão. Qual você acha que é a alternativa correta? Essa é uma das razões porque eu não quero fulanizar a discussão. Um dos argumentos mais comuns dos militares e do ministro da Defesa, José Múcio, para minimizar o apoio a Bolsonaro e as ações antidemocráticas das Forças Armadas é que foram os indivíduos e não a instituição. E assim, adia-se ou veda-se qualquer possibilidade de reforma nas instituições que impeçam que essas ações individuais aconteçam. É essa mesma lógica que guia a formulação da expressão ABIN paralela. Mas ela só foi paralela mesmo depois que Bolsonaro saiu da presidência. Enquanto esteve no Planalto, a ABIN foi cooptada institucionalmente por Bolsonaro para servi-lo. Não há dúvidas de que há servidores que resistiram, que tentaram evitar que isso acontecesse. Sempre há, e ainda bem que há. Mas se o diretor-geral da ABIN e toda a sua cúpula, incluindo o chefe do GSI, estavam de acordo com esse método, e o que poucos servidores poderiam fazer para impedir? Eu quero dar um exemplo de como a coisa ficou institucionalizada mesmo. Eu fui procurar no site oficial da ABIN as atribuições do órgão e notei que essa página havia sido redigida em 2020. Ela foi atualizada em 2023. Ou seja, havia uma versão do governo Bolsonaro e há uma do governo Lula. Com a ajuda inestimável do meu amigo Lucas Lago, que é um tecnologista de interesse público e membro do Instituto Aaron Swartz, eu busquei recuperar a versão anterior. Aparentemente, as atualizações não foram de texto, talvez tenham sido só de sistema. Se o governo Lula fosse minimamente letrado digitalmente, saberia que é altamente recomendável que qualquer alteração registrada mencione que alteração foi essa. Mas já voltamos a falar do letramento digital do governo Lula. Por enquanto, vamos analisar o que diz a lei e o que diz o site institucional da ABIN, tanto no governo Lula quanto no governo Bolsonaro. Eu te convido para navegar comigo pelas sutilezas, nem tão sutis, das palavras usadas por cada um. Primeiro, a letra da lei que criou a ABIN. É de 1999. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, do qual a ABIN faz parte,
que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país, com a finalidade de fornecer subsídios ao presidente da República nos assuntos de interesse nacional. No artigo 3º, vem explicado que as atividades da ABIN devem obedecer integralmente os direitos e garantias individuais. É por isso que é ilegal espionar um cidadão sem autorização da justiça, tá? No 4º, diz que, levando em conta essa obediência aos direitos e garantias individuais, a ABIN deve obter dados e análises para, aspas, assessorar o presidente da República e relativos à segurança do Estado e da sociedade. Absolutamente qualquer cidadão minimamente bem intencionado e ciente do que é o espírito republicano entende como as coisas se complementam na lei, como as leis ditam contextos, correlações. A ABIN existe para colher informações? Sim. Elas vão servir para instruir decisões do presidente da República? Sim. O presidente pode usá-la para obter informações sobre potenciais investigações sobre si mesmo ou familiares e aliados? Não. Pode usá-la para perseguir adversários? Não. É assim que o site oficial descreve as funções da agência. Abre aspas. A ABIN é responsável por fornecer ao presidente da República e a seus ministros informações e análises estratégicas oportunas e confiáveis necessárias ao processo de decisão. E segue, aspas, para cumprir essa missão institucional, os profissionais de inteligência produzem conhecimentos estratégicos por meio da análise de fatos, eventos ou situações que permitam a identificação de oportunidades e ameaças relacionadas a, entre outras coisas, proteção de conhecimentos sensíveis produzidos por entes públicos ou privados, entre outros assuntos. Percebe como, formuladas assim, as atribuições cobrem qualquer tipo de pecado? Isso não está na lei. O atual número 2 da ABIN, Alessandro Moretti, é investigado por conluio com ramagem para monitorar ilegalmente adversários de Bolsonaro. E nesta terça, depois de tudo, segue no cargo. Lula diz que ele pode cair, mas que ele precisa ter o direito de se defender. Só que no pós-8 de janeiro, o próprio Lula disse em entrevista que todos os sistemas de inteligência falharam. Tudo falhou. Por isso mesmo, ele iniciou uma reformulação da ABIN, além de tirá-la do GSI e passá-la para a Casa Civil. Ainda assim, Lula manteve figuras tidas como bolsonaristas na ABIN. Moretti é uma figura dúbia. É também aliado de Temer, é aliado de Edinho Silva, prefeito de Araraquara e petista muito, muito próximo de Lula. Ainda assim, depois de uma tentativa de golpe de Estado, você trazer para o governo alguém que tem a pecha de conselheiro informal de quem teria sido mentor e beneficiário desse golpe, não faz qualquer sentido. Mais do que isso, Lula segue conciliando, agradando, afagando, dando dinheiro, perdoando e conciliando mais um pouquinho com os militares. Os mesmos que, individual e institucionalmente, possibilitaram a ascensão de Bolsonaro, o endossaram e conspiraram por sua manutenção no poder. Lula sempre fala de como deve ser cobrado e criticado. Para mim, até o momento, não há erro mais grave do que nesse seu governo do que esse apaziguamento com os militares. A oportunidade perdida de enquadrar os militares vai cobrar o seu preço, porque o bolsonarismo não morreu. Ele só está trocando de roupa conforme Bolsonaro fica enfraquecido. Ele vai ter herdeiros e eles seguirão afiançados pelas Forças Armadas e por policiais, militares e civis que se viram impunes ao apoiar o golpismo e toda sorte de crimes. Os outros dois comparsas da ABIN paralela foram a PGR e o presidente da Câmara dos Deputados. Augusto Aras ficou totalmente passivo diante daquela reunião ministerial.
da denúncia do então ministro demissionário Sérgio Moro de interferência na Polícia Federal, das denúncias da CPI da Covid, da incitação ao golpe. Aras foi trocado, sem qualquer pressa, por Paulo Gonet, que apesar de conservador raiz, parece estar disposto a fazer o serviço e assim municiar o ministro Alexandre de Moraes no cerco aos crimes e aos criminosos. Já o presidente da Câmara, e aí pode somar, tá? Rodrigo Maia com Arthur Lira, ambos sentaram em todos os pedidos de abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro que chegaram à sua casa. Com a notícia de que Maia foi monitorado pela BIM, talvez ele até se arrependa. Mas, conforme as investigações avançam, o discurso manjado e previsível de que é vítima de perseguição está na ponta da língua de Jair Bolsonaro. E aí vem o perfil oficial da Secretaria de Comunicação do governo Lula e dá motivos para alimentar esse discurso. Olha, tem muita gente defendendo essa estratégia do Paulo Pimenta, de uso das redes oficiais para fazer isso. São duas as justificativas. A do ministro é de que ele surfou no assunto do dia para levar mais longe uma mensagem importante de combate à dengue. A dos militantes é de que o governo tem mais é que usar mesmo das mesmas armas dos adversários para tentar ganhar a guerra nas mídias sociais. Eu discordo das duas. Usar o assunto do dia para ampliar uma mensagem do governo ou, enfim, de uma instituição é obviamente algo inteligente e estratégico. Mas não quando envolver um evidente rival político. Olha, tinha BBB, maquiadora versus noiva, até o vestido azul dourado estava de volta na pauta. A internet tem futebol, tem gatinho, tem Taylor Swift. Assunto do dia não falta. Ao escolher caçoar de Bolsonaro, a mensagem truncada e indireta que chega, ou que é distorcida pela extrema-direita, é a seguinte. Bom, bem feito, hein? Se ferrou. Nós, o governo Lula e o Estado, estamos felizes com esse capítulo e não temos nenhum problema em usar nossos equipamentos para mostrar isso. Na cabeça de quem é bolsonarista ou de quem não é alinhado ao governo, a dedução óbvia é que, 1, esse governo está caçoando de mim. E 2, se eles usam o Twitter para falar isso, devem também usar a Polícia Federal, o Supremo, a PGR. Então, qual que é o problema do Bolsonaro usar a BIM? Em segundo lugar, a estratégia seria usar as mesmas armas da extrema-direita, mas idealmente, no que a extrema-direita faz bem, né? Isso quer dizer, simplificar a mensagem, usar o humor, tudo isso. Só que a esquerda e os democratas, em geral, ficavam horrorizados quando a Secom de Bolsonaro usava os perfis oficiais com a foto dele para fazer campanha, quando ele feria a impessoalidade, quando agredia os princípios republicanos. E agora o governo Lula vai fazer o mesmo? Não adianta culpar a imprensa por amplificar isso, não. Os jornalistas estariam todos falando exclusivamente da operação em si ou dos indícios fortes de que a família Bolsonaro foi avisada da operação da Polícia Federal e que por isso foi passear de barco, se o governo não tivesse escolhido fazer aquela comunicação engraçadinha e infeliz. Mas ela era notícia, sim. Tá faltando inteligência a Lula na desbolsonarização do governo, na civilização dos militares e na comunicação. E o tempo está correndo bem depressa.